E aí, galera, agora vamos fazer a nossa revisão. Questão de número 1. Aponte elementos semelhantes entre o apartheid e a realidade vivida no Brasil. Pessoal, o apartheid ele foi um sistema que aconteceu na África do Sul, que tinha como foco segregar, ou seja, dividir a população branca da população negra da África do Sul. Só que essa população negra representava mais ou menos 80% do todo da população, enquanto a população branca representava ali 8, 9%. Dentro disso você vai ter escola para branco, escola para pessoas negras, você vai ter assentos no ônibus para brancos e para negros, você vai ter espaços que só poderiam ser frequentados por brancos e outros só poderiam ser frequentados por negros. Você tinha bairros de brancos e negros, tá? Então o apartheid ele se manifestou também na própria construção do espaço geográfico da África do Sul. Tá? Está marcado no espaço geográfico, beleza? E muitos estudiosos apontam que o Brasil vive um apartheid velado. Como assim? Esses estudiosos vão comentar que, muitos deles geógrafos inclusive, que no Brasil, por mais que não tenha uma lei que diga que existem bairros para brancos e bairros para negros, quando eu falo Avenida Atlântica, Urca, Jardim Botânico, Botafogo, Flamengo, Tijuca, Barra, você imagina pessoas com qual cor da pele? Agora, quando eu falo Adeus, Cidade de Deus, Honório Gurgel, Ramos, Olaria, Bom Sucesso, Penha. Você imagina pessoas com qual cor da pele? Percebe? Como existe uma divisão espacial no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, isso é muito gritante, de populações de acordo com a cor da pele dessas pessoas, sabe? E dependendo da cor da sua pele e de onde você nasce, você vai ter acesso a uma melhor educação, você vai ter acesso a espaços que outras pessoas não vão ter acesso, tá? Então é basicamente por isso que há esse paralelo entre o apartheid da África do Sul e o apartheid e essa realidade vivida pelo Brasil. Outros elementos que a gente pode entender é que a maior parte das pessoas que são assassinadas no Brasil são negros. As pessoas que ganham os menores salários são negros. Então isso mostra que o Brasil, ao longo de séculos, desenvolveu políticas de segregação racial que oprimiram e colocaram à margem da sociedade pessoas negras, enquanto pessoas brancas ganham mais, né, muitas vezes vivem em bairros melhores, enfim. Tá? Isso é uma realidade que a gente percebe no nosso dia a dia. Tranquilo? Então escreve assim no seu caderno, peça número 1. No Brasil, vírgula, assim como na África do Sul durante o apartheid, vírgula de novo, temos espaços, serviços que são mais acessados por populações de acordo com a cor da pele. Ponto final. Claro que não são só espaços e serviços, a gente está falando também de acesso a direitos, tá? Infelizmente isso é uma realidade no Brasil. Dezenas de pesquisas de universidades brasileiras que mostram isso, tá? Então é uma situação muito complicada, muito tensa e que precisa ser solucionada pelo povo brasileiro, pelo Brasil, o quanto antes, tá? 2. Quais elementos explicam o crescimento da população africana nos próximos anos? Basicamente, você tem taxa de natalidade mais expressiva, tá? O que gera uma população economicamente ativa, que é quem mais compra, quem mais trabalha, mais volumosa, tá? Então, que elementos explicam
o crescimento da população africana nos próximos anos. Você pode colocar assim: menos desenvolvimento econômico, que gera maior crescimento das taxas de natalidade, tá? Ponto final. Falamos sobre essa estrutura, né? essa tendência no vídeo anterior, que conforme as economias são mais desenvolvidas, mais tarde as pessoas têm filhos, e quanto menos desenvolvidas são as economias, mais cedo as pessoas têm filhos, tá? 3. Obviamente, né? Voltando na 2. Se você tem uma realidade muito complicada em alguns países, pensando em guerra, pensando em fome, é difícil a implementação de políticas, né, que debatam métodos contraceptivos, né, elementos que são importantes de serem conversados com o povo para que a taxa de natalidade seja menor em vários locais, beleza? Então, essa questão da falta de políticas, né, voltadas ao debate de métodos do uso, implementação de métodos contraceptivos, também é interessante aí para pensar essa realidade de alguns países africanos, tá? 3. O que eram as townships? Townships eram localidades que existiam, né, e ainda existem, tá, algumas, na África do Sul, que basicamente eram espaços em que você tinha a maior parte da população negra, beleza? Que era permitido que elas fossem criadas pelo governo da África do Sul, porque era uma forma desse governo falar assim: essa galera, inclusive, tem uma certa autonomia política dentro das townships, o que fazia com que o governo da África do Sul lavasse as suas mãos. É como se esse governo dissesse, esses governos, né, dissessem: cara, eles têm a autonomia política deles lá, eles que se virem, eu vou focar aqui na população branca, e o resto da minha população, por mais que fosse a maior parte absoluta, que se resolva nas townships, entende? Basicamente era isso, tá? Você pode colocar assim no seu caderno. Townships eram espaços majoritariamente ocupados por população negra, vírgula, com certa autonomia política, vírgula, presentes no território sul-africano durante o apartheid. Ponto final. 4. Comente sobre a importância de Nelson Mandela para o fim do apartheid. Pessoal, Nelson Mandela foi um dos principais líderes de movimentos sociais do século XX, tá? O cara, ele vai ser preso, vai ficar 21 anos mais ou menos preso, pelo simples fato dele ter se levantado contra o apartheid e liderado o seu povo para acabar com esse sistema de extrema opressão no século passado, tá? Então Nelson Mandela, ele vai organizar a população, vai liderar greves, vai liderar atos políticos contra o apartheid, vai ser preso por isso, e depois de ser preso ele vai ser solto, e na sequência dele ser solto ele vai virar presidente da África do Sul. Ele vai ser o primeiro presidente negro da África do Sul, tá? Justamente por conta dessa participação profunda na organização popular contra o apartheid, tá? Você pode colocar assim no seu livro: Nelson Mandela foi um dos principais líderes contra o apartheid, vírgula, liderando greves, vírgula, manifestações contra esse sistema político, vírgula, de novo, sendo preso por conta disso, vírgula, para na sequência, ao ser liberto,
se tornar presidente da África do Sul. Ponto final. Beleza? Questãozinha de número 5. Comente sobre a Primavera Árabe. Pessoal, rapidamente, a Primavera Árabe foi um movimento que vai acontecer em vários países, tá? Tanto da Península Arábica, do Oriente Médio, como também alguns ali da porção norte do continente africano, né? Ali na África Setentrional, em que você vai ter uma série de movimentos populares, sociais, contra governos tidos como autoritários. Você vai ter no Egito, vai ter na Líbia, vai ter em vários outros países. Esses movimentos, né, sociais, essas manifestações vão ser organizados pela juventude, principalmente desses países, por meio das redes sociais. Tá? O Facebook ele foi muito importante para a organização dessas porções da sociedade. Tá? Isso vai acontecer em 2011, vários governos vão ser depostos, como o do Egito, como o da Líbia. Tá? E hoje em dia, em 2022, o saldo que a gente faz da Primavera Árabe ele é bem esquisito, porque em alguns países você vai ter o poder político sendo fatiado em milícias, em grupos armados, porque ao mesmo tempo que as manifestações foram organizadas por redes sociais, infelizmente não houve uma centralização organizacional desses movimentos que tornasse possível, né, a estruturação de governos no pós-deposição dos governos autoritários. Então, basicamente, os governos autoritários foram depostos, foram finalizados, mas não tinha ninguém para ficar no lugar. E aí o cenário, a consequência que você vai ter é a divisão do poder político em grupos, né, em um processo de piora da qualidade de vida da população em muitos desses países. Tá? O início da guerra da Síria, que se estende até hoje em dia, está também na Primavera Árabe. Tá? Uma guerra aí que se estende há alguns anos e que já tem um saldo aí de mais de 210 mil pessoas mortas. Tá? Então escreve assim no seu caderno. A Primavera Árabe foi um fenômeno que ocorreu, fenômeno social, né, que ocorreu em países do Oriente Médio e do Norte da África, vírgula, organizado pela população jovem desses países por meio de redes sociais, com foco na deposição de líderes autoritários. Ponto final. Tá? Questãozinha de número 6. Explique como a China tem aumentado sua presença no continente africano. Galera, olha só. A China é o país que é o principal parceiro econômico de mais de 144 países. É o principal parceiro econômico do Brasil, inclusive. A China tem um projeto de infraestrutura que vai conectar esse país asiático a países africanos, a países da Europa, da Ásia, e aí destaque para o Oriente Médio, que vai ligar a China à Europa Ocidental. É um projeto trilionário, que a gente chama de Nova Rota da Seda, né? One Belt, One Road, né? Que é o nome em inglês. Então, assim, sem falar nos projetos internos na China, construção de rodovias, de ferrovias, né? Construção de indústrias, aumento da urbanização em vários países, várias porções da China, tá? Então, assim, projetos de crescimento da classe média, tirada de milhões de pessoas da pobreza extrema. Então é muita grana, tá? E para isso é necessário matéria-prima. Para você manter um nível de produtividade que atenda às necessidades do seu povo
A população chinesa tem 1,4 bilhões de pessoas. É absurdo, é muita gente. Você tem uma produtividade que atenda às necessidades de tanta gente assim, e ao mesmo tempo, para atender às necessidades dos projetos de infraestrutura da China, você precisa de muita, mas muita matéria-prima. E a China precisa tirar essa matéria-prima de algum lugar. Ela vai para a América Latina, ela vai para a África, ela vai para a Ásia, para o seu próprio território. Só que a China, como é que ela faz? Ela faz assim. Para isso tudo, ela precisa aumentar a conexão dela com países africanos, como é o nosso caso aqui que a gente está debatendo. E diferente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, do Banco Mundial, ou até o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, a China não vira para os países para os quais ela vai emprestar dinheiro e fala assim: olha, eu estou te emprestando essa quantia, mas você vai ter que me pagar. E se isso necessitar redução de investimentos em saúde, educação, infraestrutura, que assim seja. Isso quem faz é o FMI, é o Banco Central norte-americano, é o Banco Mundial. O que a China faz? Ela é esperta, ela é inteligente. O que ela faz? Ela chega assim: Congo, tá precisando construir uma ferrovia aí, não tá? Então, toma o dinheiro necessário, eu te dou o dinheiro. E aí o Congo vira e fala: pô, China, mas aí você vai me pedir o que em troca? Aí a China vai falar assim: olha só, a única coisa que eu vou te pedir em troca é que você contrate os serviços das minhas empresas para construir essa sua ferrovia aí. E mais, eu vou querer que você me garanta um apoio seu internacional para as minhas pautas. Ou caso, né, vários países se voltem contra mim, eu quero que você, Congo, né, me apoie internacionalmente. Com isso, a China aumenta a presença das suas multinacionais no mercado internacional. Com isso, ela aumenta a presença dela nos países africanos, ela aumenta a conexão dela com os países africanos. Com isso, ela aumenta a exploração dos recursos minerais, né? Não só minerais, recursos naturais de maneira geral, sobre esses países africanos. Sabe por quê? Porque muitas das empresas que a China vai levar para esses países são empresas voltadas à exploração de recursos naturais, sabe? Então a China já levou uma empresa que vai construir essa ferrovia no Congo. Aí agora a China vira para o Congo e fala: pô, Congo, eu tô querendo levar para o seu território uma empresa de mineração. Essa empresa vai gerar emprego. Tem como? E o Congo fala: caraca, China, é claro que tem, cara. Só vem, só chega, tá? Então, quando você pensa no porquê, né, como que a China tem aumentado a sua presença no continente africano, você tem que lembrar que a China, ela desenvolve empréstimos para esses países, sempre de contrapartidas para eles, tão rigorosas como os Estados Unidos fazem, como os países europeus fazem, como o FMI faz, como o Banco Mundial faz. Ela chega tranquilona. E aí os países africanos, eles vão se aproximando. Pô, a China não ferrou o Congo. Pô, tô precisando de dinheiro também. Aí, China, tem como a gente trocar uma ideia? Percebe? Então escreve assim no seu caderno: por meio de empréstimos, sem contrapartidas tão agressivas como as exigidas pelo FMI e Banco Mundial, a China tem garantido maior presença no território africano. Ponto final. Tá? 7. Porque a população africana é distribuída de forma desigual pelo continente? Galera, basicamente pelo seguinte: a população no continente africano, ela vai se estabelecer nas regiões que são mais planas, nas regiões que têm menores climas,
tá? O clima é mais ameno. Então vão se estabelecer basicamente em regiões planas, no entorno de rios e também em regiões litorâneas. Por quê? Porque tem a umidade que vem do mar, do oceano, tanto Atlântico como Índico, enfim, tá? Em localidades próximas dos oceanos, tá? Que vão receber essa umidade, e que se recebem a umidade vinda dos oceanos, você vai ter ali um cenário em que o clima vai ser mais ameno, tá? Vai ser mais controlado, não vai ser nem tão quente, nem tão seco, tá? Vai ser mais controlado pela umidade que vem dos oceanos, tá? E nas outras porções do território do continente africano, você vai ter o quê? Desertos, vai ter florestas tropicais, equatoriais, savanas, e a galera prefere se estabelecer nessas localidades que eu já falei, que são mais úmidas, têm climas mais amenos e um relevo mais plano, tá? Então escreve assim no seu caderno: a população africana é distribuída de forma desigual pelo continente por conta da presença de grandes desertos e relevos montanhosos e florestas muito densas em seu território. Ponto final. Questãozinha de número 8. Como a apartheid influenciou na construção do espaço geográfico da África do Sul? Pessoal, olha só. Lembra que eu falei que o apartheid ele vai tornar presente no território da África do Sul a existência de bairros de pessoas brancas e de pessoas negras? Até hoje isso existe. Os territórios mais valorizados são aqueles ocupados por pessoas brancas. Não é mais de lei que pessoas negras não podem entrar. Porém, o maior quantitativo populacional que você tem em alguns bairros, principalmente mais elitizados, são de pessoas brancas. E em localidades mais pobres, pessoas negras, ou indianas, ou de outras minorias étnicas de outras partes do planeta, tá? Do Oriente Médio, por exemplo. Tá? Então, é isso. Como eu falei, o espaço geográfico da África do Sul ele foi profundamente afetado pelo apartheid. Então escreve assim: o espaço geográfico da África do Sul foi muito influenciado pelo apartheid, vírgula, tendo como marca bairros de pessoas brancas, bairros de pessoas negras, algo ainda presente no território da África do Sul. Beleza? Não são só bairros não, tá? Você vai ter ali shoppings, vai ter empresas, enfim, que tem uma ocupação, né, maior de alguns perfis étnicos, né, na África do Sul. Beleza? Pessoal, foi isso. Essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, coloquem aqui no plural. Só lembrando que eu vou colocar também o gabarito de algumas questões que eu selecionar do material de vocês, tá? Para que vocês tenham mais coisas para estudarem para a nossa última P2, tá, do ano. Beleza? Beijo no coração de vocês. Estudem muito por essa revisão. Vejam o vídeo anterior, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Vocês conseguem. Confiem em vocês mesmos, tá? E até ano que vem. Beijo no coração. Fui. Tamo junto. Paz.